Vamos trazer uma notícia positiva. E olha, receber uma notícia positiva, às vezes, mais do que um alento, emociona a gente. Eu queria começar por esse ponto, meu caro Rodrigo Ferro, que tu tem uma contribuição muito importante para essa condição que chegamos em relação ao Felipe e ao Igor, os irmãos Milk, que vão receber, pelo menos o Felipe por hora, mas segue a batalha, aquele medicamento que custa aí quase 15 milhões de... 14 milhões de reais, Isso. né? 14 milhões de reais. Bom dia, Rodrigo, tudo certo? Bom dia, sócios, ouvintes, né? Desculpem minha voz aí, né? Mas recebi uma notícia na terça-feira muito gratificante, né? Acho que todos já devem estar sabendo, mas eu fui uma das primeiras pessoas que ficou sabendo que o Felipe, então, ganhou essa medicação vindo do Gilmar Mendes, tá? E nessas horas a gente chora, se emociona. Como é que foi? Tu me descreveu isso antes e eu estou mentalizando aquilo. Tu estava em que momento, em que circunstância? Tu que esteve, que ajudou, promoveu, articulou, foi entusiasta aí para trazer o Tedi Corrêa que abraçou essa causa, veio no centro de eventos, fez o show, mais do que isso, se envolveu com as pessoas também. Tem também o Ricardo Macri também, né? Que se envolveu, tem tantas pessoas, mas tu estabeleceu esse elo com o Tedi, eu acho que com o próprio Ricardo. E daí com o Ricardo, pai dos filhos, né, que também esteve. Como é que tu recebeu essa notícia? Como é que foi o momento? Assim, vamos lá, vamos por partes, né, sócios. Há um tempo atrás, né, então, eu vinha conversando com o Ricardo. Eu sou amigo do Ricardo Milken há mais de 20 anos. E eu estava em Picada Café, num almoço, onde estavam os colegas, né, do Ricardo falando da campanha, né? Vamos começar desde o início, como é que tudo surgiu para chegar até a conquista, né, dessa medicação. E falava dos irmãos Milken e tal. E me falaram, é o Ricardo. O Ricardo, eu não conseguia lembrar na hora quem era o Ricardo. Me mostraram uma foto, eu lembrei dele na hora, peguei o telefone e liguei. A partir dali, fiz a visita na fábrica da Coperchus, também fui na casa dele. A gente, então, começou através dos meus contatos, a gente fazer um planejamento aí para tentar, então, fazer uma arrecadação para os meninos. E, inicialmente, começamos, então, falando com o Ricardo Mack. Né? Quem não conhece o Ricardo Mack, ele é o cigano Igor da novela Explode Coração. E ele praticamente abraçou a causa e praticamente é um padrinho das crianças, né? E no decorrer aí e tal, eu falei para eles que eu era amigo também, muito forte e próximo do Tedi Corrêa, né, vocalista da banda Nenhum de Nós. Eu peguei o telefone né, e liguei para o Tedi. Tá? E o Tedi veio até a padaria Petrópolis, aqui da Avenida 15 de Novembro, aqui, que é do Café e Companhia, onde eu apresentei, então, os meninos para o Tedi. O Tedi, então, falou o seguinte, que ele ia fazer um show beneficente. E nisso, então... foi tudo acontecendo. Dia 27 de novembro de 2025 teve o show solidário, né? Espetacular, né? O pessoal, todo mundo teve o apoio lá das pessoas, né? Que se comoveram e ajudaram a botar esse evento de pé, né? Por exemplo, o pessoal da UER, tá? O Fábio e o Jefferson, a Andréia, tá? E aí, a partir dali, foi indo, né? Tomou uma dimensão muito grande. Até pessoal de fora, né? Da Turquia e tal, que se envolveu nisso aí. E aí, então, foi tomando uma proporção muito maior, foi maior. E esse tempo teve um batismo em Picada Café, eu não pude participar, onde o Ricardo Mack esteve lá no domingo e participou, né? Porque quando a gente fala que Deus tá acima de tudo e tal, a gente tem que ter fé. E, ao mesmo tempo, o Ricardo Mack frequenta a igreja, né, e tal, ele sempre fala que tem que ter fé, né? E o Felipe, né, ele sempre, desde o início, quando eu vinha conversando com ele sempre bota Deus e sempre diz que tem que ter fé. Tá? E esse guri é iluminado, cara.
entendeu? É impressionante quando você vai conversar com ele, o que ele passa de informações, né? Que a gente se arrepia, né? Das palavras e tal, que às vezes não é o escutar do dia a dia, mas para ele está no dia a dia. E aí na terça-feira, né? Eu estava em Santa Catarina, eu já fui no domingo, né? Porque eu estou com uma situação com meu pai, nós estamos fazendo um tratamento, né? Meu pai, situação de coração, pulmão e tal, e o filho, então, tem que acompanhar e tal. E na terça-feira de manhã, acho que eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas a receber essa notícia. Eu estava em Criciúma, entre Criciúma e Forquilinha, e o sinal estava muito ruim, né, e tal, e o Ricardo tentando me ligar, eu preciso falar contigo, né, e tal. Parei no local, pedi uma senha do Wi-Fi, né, por causa do sinal, e ele me deu essa notícia, então, que o Felipe ganhou a medicação, então, dado pelo STF, pelo Gilmar Mendes, tá? Aí, o que passa na cabeça de todos, né? É chorar, é emoção, não sabe, arrepios, né? São coisas que o cérebro a gente não consegue controlar, é automático, né? E aí as pessoas que estavam em torno de mim não entendiam o porquê que eu estava chorando, porque eu estava no telefone, do nada eu começo a chorar. E aí as pessoas trouxeram água, né, café e tal, porque eu estava muito fora, sabe? Mas fora de alegria, né, de emoção, né? Por quê? Porque eu faço parte desse projeto dos meninos e conseguir a medicação, né? A gente está brigando aí com as pessoas aí, dizendo que não é brigar, né? É uma forma de dizer que os meninos precisam, né? Sabe? A maneira que a gente se expressa, dizer brigar, né? Não, é brigar contra o governo para receber esse remédio, né? Tá? E as pessoas continuem doando, né, o que podem, né? Através de outras campanhas que vão ser feitas pela frente, porque ainda tem o Igor, né? O Igor, né? Tá? Mas voltando aí, então, a emoção e tal, eu chorando e tal, pá, alegria e pá, desligando o telefone, né? Quando eu estava na ligação com o Ricardo, eu liguei para as pessoas no qual estão comigo nessa campanha, tá? A primeira pessoa que eu liguei foi para o Teddy Correia. Ele não pôde me atender porque ele estava indo para Xanxerê, para um show, sinal muito ruim. Então, a segunda pessoa que eu liguei foi para o Ricardo Mack. Tá? O Ricardo Mack, a mesma emoção, né, que eu senti, ele também sentiu e gritava no telefone, a esposa dele também, a filha Esther, né? Assim, a adrenalina, né? Porém, depois, eles entraram em contato com o Ricardo, pai dos meninos, gravaram vídeo. Foi assim, ó, coisa... não tem explicação, sabe? E o Felipe, né? Então, tu imagina nós recebendo uma notícia dessa, que a gente se arrepiou, chorou e tal. Tu imagina, então, uma criança recebendo essa notícia. E ele recebeu essa notícia na escola, sabe? O Ricardo foi lá, falou para a diretora e tal, pá, conforme o vídeo, né? Coisa que a gente conversou. A escola toda vibrou. Mas não foi só a escola que vibrou. Foi a Picada Café, tá? Nova Petrópolis, todos os municípios que ajudaram e que vão continuar ajudando, né? Pelo fato de ainda ter o Igor. Tá? Aí, depois, eu gravei um áudio e mandei para o Teddy, tá? No momento que ele pudesse me retornar a ligação, porque eu tinha uma notícia maravilhosa para ele. E demorou. Chegou perto de meio-dia, ele me mandou uma mensagem que ele podia falar. Daí eu falei, cara, o coração dele foi... né, explodiu, né? E aí eu mandei ele avisar, né, para a esposa dele e para a filha dele, né, porque ajudaram também nessa causa, né? Tá? Então, a emoção não tem controle.
Com certeza. E isso é uma questão, é um ganho familiar. Eu acho que ele estava com a família dele aqui, né? Eu lembro que a filha dele também cantou, né? Cantou, Estela Miranda. Exato. Então a gente não é somente um artista, e sim se envolveu com a causa. E ali demonstra essa reação que tu disseste. Porque assim, a gente está falando de uma coisa que, por mais que a gente acreditasse que consegue chegar lá com forças, mas são 14 milhões de reais. Isso. Então, para tu chegar a 1 milhão, eu nem sei se passou muito longe disso. Hoje eles estão, acredito eu que a campanha, que a gente acompanha aí, deve estar em torno de 1.700.000, né? Então até chegar até 2, vai muito, chegar até 14, ou seja... tem que trabalhar bastante. E o caso do Felipe, ele é muito necessário na idade dele. Exato. Porque ele já está com os efeitos. O Igor ainda não está tão afetado. Ele foi o primeiro processo, né, que todo mundo fala, por ele ganhar, pela idade, né? Uhum. Ele ganhar, então, essa medicação aí, que o Felipe vai ter uma vida normal, sabe? Depois de tomar essa medicação, ele volta a ter uma vida normal. Ele tem 17 anos, né? E ele teve essa decisão que foi procedente pelo STF para Givinostat. Até eu vou trazer aqui um pouquinho, vou pedir licença para ti. Eu vou compartilhar aqui a imagem, porque quase não dá para a gente ler. A doutora Cíntia Cabral, nessa publicação, eu acho que essa do Ricardo, ela deve ter mandado para eles a decisão, quase não dá para ler, porque, olha por que quase não dá para ler aqui, ó. Vamos ver se as pessoas conseguem visualizar aqui, ó. Foi colocado um monte de símbolo de comemoração em cima. Exatamente. Então, o mais importante não é nem o que está escrito da decisão, é a decisão. Mas só o início que diz aqui, ó, nessa decisão, então, do ministro Gilmar Mendes, e nesse caso não tem recurso, não tem nada, a instância máxima. 30 dias para agora já... Logo, então, ele botou como urgência, como urgência, exato. Exatamente. E acho que é uma aplicação única, né, dessa injeção. Se eu não estou equivocado, acho que é uma aplicação única, né? Uma dose única. Uma dose única, né, que faz... E diz ele a seguinte aqui, ó, deixa eu tentar ler aqui. Ó. Consequentemente, constato que o reclamante preenche todos os requisitos necessários para o recebimento do fármaco Givinostat, nos termos do que foi estabelecido por esta Corte quanto ao item 3 do... Agora não dá para entender muito bem aqui, mas, enfim, são questões mais técnicas, jurídicas, mas uma decisão que realmente precisava e faça-se cumprir. Cumpra-se com urgência disso. Acho que a parte mais importante, inclusive, além da segunda mais importante, é a decisão, né? Primeira é a decisão, sim, é favorável. E a segunda, cumpra-se com urgência. Isso. 27 de fevereiro de 2026, quando teve essa Só decisão. Que eles, saiu dia 27, né, Sóstenes? Mas eles receberam a notícia no dia 3/3, que é uma data que vai ficar registrada para os meninos e para todos, né? Entendeu? E a doutora Cíntia, então, ela fez todo esse empenho, né? Então, assim, parabéns para ela, né? E pelo esforço do escritório e tal, porque ela deve também ter outras pessoas que procuraram ela em função do êxito, né? De conseguir, né? Coisa, é uma batalha, né? Não é fácil, não é, sabe? Exige tempo, né? O tempo diz tudo, né? Exato. Sabe? Ele que vai dizer. Mas tem que ter fé, né? Como diz o Felipe, né? Tendo cara. A hora vai chegar, entendeu? E a hora chegou. Foi no dia 3/3. Que bacana. Rodrigo, obrigado pela tua participação aqui. Eu não vou tomar muito mais teu tempo, que na verdade a gente ficou de fazer a entrevista, viria o Ricardo aqui, a gente resolveu marcar ela para fazer um programa especial. Acho que um momento como uma decisão como essa a gente vai fazer que nem outra vez. Vamos trazer a família, trazer o Igor, o Felipe, quem sabe a gente Vamos deixar eles mostrarem a emoção, né? Exato. E tal. Eu já mostrei a minha aqui, vou mostrar mais, né, na semana que vem. Olha, juntamente aí. Eu vou dizer que tu fez um esforço tremendo para não chorar de novo, né? Exatamente. Eu não vou ser sensacionalista. Não digo chorar, né? É a emoção, né? É emoção. Mas o choro é uma manifestação... O choro vem junto com a emoção. Com a emoção, né? É consequência. É o organismo se manifestando através daquilo que vem internamente. Exato. Né? Se eu fosse sensacionalista, eu pegava essa câmera e aproximava teus olhos, as pessoas iam ver que estão brilhando. Mas vamos deixar essa tua risada, essa alegria marcando. Porque Vou deixar um abraço, então, né, muito especial aí para o Ricardo e para a família, né?
Igor e Felipe, né? Então, ontem, né? Deixa eu só concluir aqui, eu estava em Picada Café, na Fundação Assistencial, e eu liguei para ele dizendo que eu estava na Picada, que eu queria muito ir lá na fábrica, na Cooper Shoes, dar um abraço nele, de aquele aperto de conquista, né? E que o dia chegou, tá? E foi gratificante. A hora que ele me viu, eu já vi nos olhos dele, né? Que ele já estava todo emocionado e tal. E a gente também não se controlou, né? Sabe? Então, isso não tem preço, tá? Sabe? Então, quando a gente tem amigo, né, cara? Sabe? Então, eu não consegui passar lá para dar um abraço no Felipe, né? E no Igor. Então, eu vou deixar aí para a próxima aí, dar um abraço bem forte nesses meninos aí. Beleza, bacana. Eu também quero recebê-los aqui, são guris maravilhosos. Felipe é fora do comum, né? Por toda a carga da doença que ele teve. Na verdade, não é nem uma doença, é uma condição genética, mas que afeta todo o organismo, né? Então, e agora vai poder, né, ter uma vida normal. Isso que importa. É o que todo mundo quer, né? Exatamente. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço os sócios aí, a Rádio Nova e os ouvintes aí. Tá, mas vamos continuar a campanha, né? Exato. Tem o Igor aí. Tem o Igor ainda. Tá, a gente está vendo aí para fazer mais o segundo acorde solidário. A gente tá vai vendo acontecer. Aí, vai acontecer. Nós estamos vendo aí então com o Fabrício da Vera Louca ou com a Stephanie, que é a Adele Cover do Brasil. Esse vai ser uma festa um pouquinho mais para o pessoal dançar até. Vamos ver o que eles exigem, né, Sóstenes? Sim, eles estão sendo... Porque Não, é importante citar também, eles estão vindo aqui, digamos, de um evento solidário, eles não estão cobrando nada, o TED não cobrou nada. Tudo solidário, né? Tudo solidário. Tá, mesmo que tenha alguma coisa para trazer os músicos, né? Às vezes precisa, porque vem de longe, a gente acaba fazendo uma arrecadação através das empresas aqui, acredito que nenhuma delas vão negar, para poder trazer o artista aqui, para poder arrecadar um valor aí. Preciso. Agora é para o Igor, né? Agora é mais meninos. Agora é para o menino Igor. Que bacana, né? Tá. Para o menino Igor. Mas vamos lá. Estamos toda uma batalha pela frente aí. Só para concluir, tu falou em empresas. Tu tem ideia de quantas empresas mais ou menos se envolveram já nessa causa através das tuas ações? Tem bastante, né? Tem a Niruma, tem a Traum, tem Cooper Shoes, o pessoal de Picada Café, com certeza todas ali, com certeza estão abraçando, né? O Arisberg, né? Que está sempre junto, mas é muita empresa, né? O trem da Serra Gaúcha. Seu Arnildo Schulte. Tem várias, né? Tem o Leno, né? Da Kirsch. É difícil de citar todas aqui porque é muitas, né? E eu acho que o maior patrocinador aí que fez tudo isso aí não é à toa, né? Que foi através das pessoas iluminadas, né? Que quiseram abraçar a causa, e tudo tem um propósito, né? Então acho que pensaram que vamos falar sempre a hierarquia, né? Deus está no topo, vamos dar uma ajuda, vamos fazer a nossa parte, e que uma hora dessa, quando a gente precisar, eles vão nos ajudar também. Exatamente. Tá? Eu não estou aqui para falar que eu não quero me beneficiar com nada, né? A cidade, acho que todo mundo sabe que eu sou muito conhecido, e eu não quero me aproveitar dessa situação, né? Entendeu? Às vezes o pessoal entende, o Rodrigo está se beneficiando com isso. Jamais, tá? Então eu quero mais aqui ajudar, entendeu? Como outras pessoas que estão precisando, a gente pode também ajudar, né? Exato. Não, isso surgiu num momento, assim, digamos, crucial, né? Tu se sensibilizou com isso. Exatamente. E quem se sensibilizou e teve condições de se doar. Tem muita gente que me procura no escritório, idoso e tal. Eu digo assim, querendo um documento para se aposentar e coisa. Eu faço e nem cobro, cara. Eu vejo a necessidade das pessoas, né? Então, é um documento que para mim não vai fazer falta aquele valor. Então, cara, aqui tu vai precisar. Quando você se aposentar ou alguma coisa, eu vou lá comer um churrasco. Sabe? Exato. E aí eles me recebem com uma grande satisfação, né? Sim. Sabe? Isso aí não tem preço, não sabe? Tem preço, Receber um abraço de uma pessoa, faltando aquele documento, alguma coisa, e eu vou lá e ajudo e ganho um abraço. É a tal da empatia que se falava tanto durante a pandemia, que às vezes as pessoas esquecem disso, né? Então é isso aí. Quando a gente pratica, a gente recebe e tem esse sentimento e se emociona muitas vezes. E continua ajudando, né? Pode contar comigo aí, tá? Eu quero agradecer muito, muito mesmo, que
que me ajudou em todo isso aí também foi os guri, né, da UER, né, sabe, o Fábio e o Jefferson abraçaram a causa comigo, como vocês da rádio, né, Sóstenes, o próprio Clóvis, o próprio pessoal da Rádio Imperial. Nessas horas a gente não pode pensar na concorrência, mas é abraçar, né, levar as informações para todos, né, porque todos têm um alcance, sabe? E é isso aí, Sóstenes. Eu só quero agradecer aí essa oportunidade novamente hoje, que não foi nada combinado, né? Não, foi bem. Foi tudo no, né? Mas eu saio daqui mais aliviado, né? Com aquela conquista, né? Que o Felipe, e agora vamos trabalhar pelo Igor. Que bom, que bacana. Agora já tem um desafio ainda, mas já 50% já foi atingido. Exatamente. E para dizer que até mais, porque o Felipe já está bem mais avançado, as sequelas, então, ou seja, o Igor tem um tempo, mas significa que continua ainda toda a campanha. Para chegar a essa idade, né? Ele era para estar numa cadeira de roda, né? Exato. Então o guri ele é iluminado, né? Então ele caminha, ele faz fisioterapia, ele é um guri iluminado, cara. A gente não tem palavras, não, entendeu? E é isso aí, Sóstenes. Agora trabalhar para o Igor.